Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa e feita especialmente para você. E nessa edição você vai acompanhar de perto a cidade de São Paulo, que completou 472 anos. Vamos falar também do verão, que está crescendo justamente a procura pelas academias. Vamos abordar também na parte de turismo, falando do Nordeste e também do Mestre Vitalino. Tudo isso e outras informações nesta edição do Jornal Tele Brasil Notícias, feita especialmente para você. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de Opalhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? Uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né? Em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, aquelas, você que está procurando aquelas cestas de Natal para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também e outros artigos que ele tem lá para você que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Opalhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 95265-8258. Estamos falando de Opalhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. Opalhão Artesanatos. E começamos essa edição do Jornal Tele Brasil Notícias falando do dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, que completou 472 anos. E aqui tem um lugar para cada situação e para cada momento, mas também tem os lugares típicos, como as feiras livres. São nada menos que 960 feiras em toda a cidade. E acabam gerando com isso 70 mil empregos e movimentam na economia nacional 2 bilhões de reais por ano. Mas além desse aspecto, a questão econômica, nós temos também os pontos de encontro e que acabam fortalecendo as relações pessoais. Vamos acompanhar de perto. Eu tenho mercadoria boa, eu tenho. Barulhentas, coloridas, intensas. As feiras livres são um pouco como São Paulo. Mais do que espaço de compra, a feira é ponto de encontro, de conversa e de memória. Tá aí a dona Dolores, de 91 anos, que faz questão de vir toda semana nesta que fica na Barra Funda, na região central da cidade. Todo mundo gosta de uma feira, porque gosta de pichinchar. Tem possibilidade. Eu adoro fazer amizade na feira, conhecer os vendedores, comer um pastel no final. É gostoso. De um início com apenas 5 feiras lá em 1914, São Paulo conta hoje com 968. Elas estão espalhadas por todos os bairros da cidade e se tornaram uma marca registrada da capital paulista. O Carlos é feirante há 5 décadas e já passou por praticamente todas as regiões da capital. Cada bairro que eu vou, eu faço sempre uma amizade. Sempre quando eu vou nos bairros, se eu vier na feira uma vez, na semana seguinte, se eu tiver você a primeira vez aqui nessa feira aqui, quando é a semana seguinte se eu vender alguma coisa para você, eu já ponho na mente já, falou, e aí, saiu legal e tal, eu já começo já com aqueles argumentos, né, de vendedor, né? E tem algo mais paulistano do que pastel com caldo de cana? De palmito, ele pediu de queijo. E aí, passou na feira, não tem jeito, né? Não tem, cara. Não tem melhor. Aí, ó, chegou. Você tá servido? Essa outra feira, no bairro de Pinheiros, na Zona Oeste, é um pouco diferente. Aqui se vende artesanato, antiguidades, itens de colecionador. E há 39 anos é embalada pela música na praça.
Só mesmo em uma feira de uma cidade como São Paulo para encontrar tapetes do mundo inteiro. Esse aqui, ó, se chama Cibeluche, mas Cibeluche é do Irã, certo? Esse aqui é turco, já é da Turquia. E discos de vinil muito raros. Esse aqui é de 1958. Esse disco tem a narração dos gols do último jogo da vitória do Brasil campeão. E como tudo nessa cidade é gigante, a força das feiras livres também é. Elas movimentam cerca de 2 bilhões de reais por ano e geram 70 mil empregos. Uma tradição que envelhece com a cidade e ano após ano segue mais viva do que nunca. Vamos agora falar então das plataformas digitais que prometem conectar pacientes a psicólogos por apenas R$ 30, valor 8 vezes abaixo do mínimo que é sugerido, inclusive pelo conselho da categoria. E acabam sendo acusadas de promover a uberização desta profissão, uma realidade que pode levar, inclusive, à exploração e queda na qualidade deste tipo de atendimento. Vamos acompanhar. Enquanto nas plataformas é possível encontrar consultas a partir de R$ 30, a Federação Nacional dos Psicólogos e o Conselho da categoria determinam um valor mínimo de cerca de R$ 225. Para os profissionais, o sonho da autonomia se transforma em uma corrida contra o relógio. Para pagar os custos fixos da profissão, muitos precisam reduzir ao máximo o tempo das sessões. O maior risco que nós estamos vivendo agora é a redução do trabalho tão complexo que é ser uma pessoa psicóloga. Para ser psicóloga, a pessoa ela precisa de uma graduação de 5 anos, ela vai fazer a sua especialização, que às vezes leva 2, 3 anos, e ainda tem um processo contínuo de supervisão e de estudos. Quando isso vai para uma plataforma que remunera mal e que também controla o tempo de atendimento, fere a autonomia de uma profissão. Relatos indicam que algumas plataformas encerram automaticamente as sessões, impedindo que o profissional faça o manejo adequado de escuta do paciente. Além disso, há o risco ao sigilo profissional, já que a gestão total dos dados e, em alguns casos, até a gravação das sessões ficam sob o controle das empresas. Essas plataformas elas não apenas colocam essas duas partes em contato, mas também estabelecem as regras de como esse serviço deve ser prestado, definem horários de atendimento, né, desse serviço, precificam o valor do serviço, ou seja, estabelecem o valor da hora do serviço. Então, para essas plataformas, sim, o Ministério Público entende que há uma uberização da atividade. Do outro lado, as plataformas defendem um modelo. A PsyMeet afirma que seu objetivo é levar terapia online acessível para pessoas que não teriam condições de pagar valores convencionais. A empresa alega ainda que não existe vínculo trabalhista, apenas um serviço de divulgação. Isso é parte da nossa política, que o profissional tenha a liberdade de negociar esse reajuste, uma vez que ele está já desenvolvendo o processo com o paciente, que o paciente está fidelizado com ele. O nosso interesse é que a agenda dos profissionais que estão na PsyMeet seja preenchida por pessoas que são de fato carentes. Vamos agora então falar de saúde e os cuidados com o corpo e com a mente, que tem sido uma coisa que é prioritária em nossas vidas. Cada vez mais brasileiros acima então dos 60 anos fazem esse tipo de atividade. Inclusive, se você observar nas academias, esse público está crescendo e mostra que a atividade física é sinônimo de saúde, da autonomia da pessoa e também qualidade de vida. E a equipe da TVE do Espírito Santo foi conferir de perto a malhação que acontece. Vamos observar. Aos 63 anos, a Marise começa a semana sempre do mesmo jeito, cuidando do corpo e da mente. A academia virou parte da rotina e também uma escolha consciente para viver melhor. Depois da pandemia, que eu, tomei mais vontade ainda de fazer. Na pandemia, eu fiz exercícios em casa e de lá para cá eu não parei mais. Eu gosto muito e não paro de fazer. Com o passar do tempo, o treino deixou de ser estética e virou saúde. A atividade física ajudou a manter a disposição, a autonomia e a confiança no dia a dia.
O exercício físico não é para agora. Eu hoje estou com 60, mas eu penso com 70, 80, 90. Eu quero ter a minha independência, entendeu? De ir ao banheiro, levantar, calçar um sapato, vestir minha roupa. Então é isso que eu penso, é lá na frente. O número de pessoas acima dos 60 anos cresce em todo o país. Dados do censo mostram que essa parcela da população representa cerca de 15% dos brasileiros. Dados que refletem a importância de hábitos saudáveis e também de espaços preparados para atender esse público com segurança. Um trabalho voltado para ganho de massa muscular, um trabalho voltado para você manter uma boa massa óssea, para que as pessoas com mais idade não tenham problemas de queda, por exemplo, entendeu? Então, isso de certa forma interfere muito na qualidade de vida, na autonomia que essas pessoas acima de 60 anos têm hoje e vão ter nos anos subsequentes, né? A atividade física de musculação é totalmente recomendado para a faixa acima de 60 anos. O trabalho de força é fundamental exatamente para que a gente consiga manter esse bom padrão de qualidade de vida deles. Os benefícios foram tantos que, para a Marilze, o cuidado diário também virou inspiração para outras mulheres. Nas redes sociais, ela compartilha a rotina e mostra que envelhecer pode ser um novo começo. Elas falam muito que eu sou uma inspiração, que elas começaram a fazer atividade física porque eu mostro eu fazendo isso, a minha alimentação, o skincare, autocuidado. Eu me vejo assim, uma mulher com mais sentido na vida, entendeu? Com mais disposição para trabalhar. Fazer exercício físico para mim é vida. Muito bem, vamos falar agora então de economia, porque de cada 5 pessoas que ficam inadimplentes no Brasil, 4 voltam a atrasar pagamentos nos 12 meses seguintes à primeira dívida. Justamente, essas pessoas, inclusive, todas, a metade delas não conseguem nem limpar o nome que já está negativado justamente por outros credores. Os juros altos e também a fragilidade dos orçamentos familiares acabam sendo apontados como as principais causas que acabam impedindo aí muita gente de manter o nome limpo. Vamos acompanhar. Pode ser o cartão de crédito ou cheque especial. 2 em cada 3 pessoas com dívidas em atraso estão devendo para os bancos. No caso da Nayara, foi um empréstimo. Precisou de dinheiro quando o pai estava doente, mas as parcelas ficaram pesadas. Meu nome foi pro Serasa e aí eu não tinha como pagar em si. Aí eles começaram a descontar 30% do valor que caía na minha conta e teve meses que descontaram a mais, que aí eu tive que recorrer a uma advogada justamente porque estavam descontando a mais do permitido, que tinha em contrato. E eu fiquei desesperada, teve mês que eu recebia quase nada do meu próprio trabalho, né? O número de consumidores registrados como inadimplentes chegava a 73 milhões, segundo dados de dezembro do ano passado. 1 em cada 6 dessas pessoas estava com contas de luz, água, internet ou telefone atrasadas. A maioria das pessoas que deixa de pagar dívidas convive com o problema de forma crônica, ou seja, regulariza uma conta em atraso e volta a atrasar outra pouco tempo depois. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, mostrou que em 2025, 8 em cada 10 inadimplentes atrasaram mais de um pagamento no período de um ano. Por iniciativa do governo ou das próprias empresas, de tempos em tempos são oferecidas facilidades para quem quer limpar o nome. Os acordos oferecem descontos e parcelam as dívidas atrasadas. Mas, segundo este especialista, sem um planejamento do orçamento doméstico, isso não resolve o problema. O que precisamos efetivamente é mergulhar no universo da educação, do comportamento financeiro. Eu acredito que com esta tomada de decisão, reunindo a família mensalmente para entender o dinheiro que gastamos, o que ganhamos, o que estamos fazendo com o nosso dia a dia, é o caminho para uma conscientização financeira entre o que ganhamos e o que gastamos.
Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de Opalhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? É uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né? Em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, aquelas, você que está procurando aquelas cestas de Natal para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também, e outros artigos que ele tem lá para você, que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Opalhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 95265-8258. Estamos falando de Opalhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. Opalhão Artesanatos. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Muito bem, vamos falar agora de uma pesquisa da USP, que é a Universidade de São Paulo, que estão justamente mapeando o DNA dos brasileiros centenários, aqueles que possuem 100 anos. O principal objetivo é descobrir quais os mecanismos de defesa do organismo dessas pessoas. E, inclusive, a universidade ela tem uma vantagem. Mesmo com os problemas sociais e a questão de acesso à própria saúde e também a serviços médicos, o Brasil tem muita gente com 100 anos. E a principal hipótese, então, levantada para essas pessoas é que são resistentes devido à miscigenação das raças em nosso país. Vamos acompanhar. Maria Elisa, de 83 anos, mantém uma rotina intensa. Faz atividade física, trabalho voluntário e cuida da própria casa. Estou vindo 2 vezes na semana e às vezes nessa aula, e às vezes eu tenho alguma aula avulsa na sexta de manhã e no domingo de manhã também, que tem umas aulas abertas, vem também no baile que tem uma vez por mês. A Yukie, de 76 anos, não para. Na segunda, dança do ventre, capoeira e dança espanhola. Na terça, zumba e coral. Na quarta, eu faço dança das 11 ao meio-dia e da meio-dia a 1 eu faço musculação. No ranking mundial da longevidade, o brasileiro tem lugar de destaque, com idades acima de 110 anos. Um estudo da Universidade de São Paulo busca entender por que isso acontece. E uma das hipóteses é que a miscigenação, tão presente no Brasil, tem contribuído para as pessoas viverem mais. A pesquisa é desenvolvida no Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco, da USP. O pesquisador analisa o DNA de 160 brasileiros com mais de 100 anos. Entre eles, 20 já passaram dos 110, um grupo raríssimo no mundo. Na prática, cada etnia que compõe a nossa população contribui de algum modo favoravelmente, com genes de proteção. Nós queremos mapear esses genes para identificar quais são então os fatores genéticos que são verificados na nossa população que tem associação com a longevidade. O fator genético do brasileiro pode ter tudo para dar certo, mas viver mais e melhor depende também das escolhas de cada dia. Corpo parado é morto. Você já viu corpo parado? Não, tem que ter atividade. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que tem preconceito contra quem envelhece. E a gente tem muitas pessoas idosas que, por conta desse preconceito, são isoladas da sociedade. Ficam em casa, não saem. A gente sempre fala que o envelhecimento, ele é social, psicológico e biológico. 3 esferas que precisam ser trabalhadas.
Aumento salarial dos professores, sim, da rede pública. Em todo o país terão reajuste no piso salarial de 5,4%. Inclusive, os noticiários têm comentado esse assunto, porém, o aumento foi por meio de medida provisória assinada pelo presidente da República e publicada já no Diário Oficial. Porém, o novo piso já está em vigor, mas ele precisa ser validado pelo Congresso Nacional. Vamos acompanhar. A principal mudança trazida pela medida provisória é a nova forma de cálculo do reajuste do piso salarial do Magistério Nacional. Com isso, o valor mínimo passa de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63 para jornadas de até 40 horas semanais. O aumento é de 5,4%, garantindo o ganho real acima da inflação do ano anterior. É uma conquista para nós e nós apostamos nessa conquista e lutamos também para ter essa conquista, para não ficar um índice tão baixo. O índice de 5,4% apresentado implica também em orçamento, tem também dinheiro, recursos do governo federal e tudo, mas não tem nenhum município brasileiro que não possa pagar esse piso na carreira inicial para alguém do magistério. Então a gente começa o ano de muita expectativa, né? Mas se concretiza essa expectativa desse reajuste do piso salarial. O maior impacto financeiro recai sobre estados e municípios, que contam com a complementação da União para alcançar a receita necessária ao pagamento do piso. A Confederação Nacional de Municípios criticou a medida provisória e defendeu que o aumento do piso considere as condições fiscais locais e respeite os limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. A medida provisória já tem efeito imediato após a publicação no Diário Oficial da União. No entanto, para se tornar lei definitiva, o texto ainda precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. Caso não seja votada dentro do prazo constitucional, a MP perde a validade. Vamos agora falar então de eletrodomésticos e a redução de preços. Indicadores de inflação medidos inclusive pelo IBGE mostraram a redução dos preços dos eletrodomésticos em 2025. Inclusive, foram 4 quedas consecutivas. Mas o interessante é que barateou também os valores dos eletrodomésticos de segunda mão. E muita gente está aproveitando esse momento para trocar uma geladeira ou até comprar um aparelho de ar-condicionado. Mas houve também quem, justamente, tenha visto a chance de melhorar os serviços de um empreendimento. Vamos acompanhar de perto e observar as orientações. Ana Paula é dona de um centro de treinamento em Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio. Para enfrentar o calorão e economizar, decidiu comprar ventiladores de segunda mão. Os novos custavam pelo menos R$ 390 na loja. Ana comprou 8 unidades e acha que o negócio valeu a pena. A gente economizou R$200 em cada um. Eles ficam uma base de R$390. A gente teve uma economia de R$200. Isso pra gente faz diferença, ainda mais quando a gente está montando um negócio pequeno, né? A empresária ainda decidiu investir no ar-condicionado e tentou comprar modelo usado. Mas nesse caso, Ana Paula não fez um bom negócio. Quando a gente instalou, não demorou nem 2 meses para poder dar problema. O que gastou em manutenção, o que gastou para fazer reparos, equivalia a um novo. Em uma das grandes plataformas online de produtos usados, geladeiras e refrigeradores representaram cerca de 35% das vendas entre janeiro e novembro do ano passado. Aparelhos de ar-condicionado também estão entre os itens mais comercializados, com cerca de 25% no volume total de vendas do site. O Procon faz o alerta. Quem compra eletrodomésticos usados abre mão das garantias e se expõe a riscos. Imagina que esse produto já apresenta um defeito ou, ao longo do uso, ele vai apresentar um defeito. Esse consumidor que não possui uma nota fiscal realmente vai ter uma dificuldade maior em buscar o fornecedor, em buscar, inclusive, o lojista para poder pedir um reparo desse produto, o conserto. Então, realmente, é importante que o consumidor, quando vai adquirir um produto, mesmo usado, esse produto esteja acompanhado de uma nota fiscal.
A inflação calculada pelo IBGE mostra que eletrodomésticos tiveram no ano passado 4 reduções consecutivas na média de preços no grupo artigos de residência. Nele estão incluídos geladeiras e aparelhos de ar-condicionado. Embora a gente tenha tido, alguma redução de preço, ainda assim são artigos muito caros. O usado acaba, o seminovo, às vezes em boa condição, ele acaba tendo um desconto grande no preço e ele vai caber melhor no orçamento familiar. E voltamos a falar de saúde, porque com a chegada do verão, está crescendo a procura pelas academias. O calor, e a proximidade também do carnaval, tem justamente motivado muita gente a sair daquela questão de ser sedentário. E a equipe da TV Feira foi acompanhar essa movimentação e mostra para a gente como a atividade física tem feito a diferença na rotina de quem justamente decidiu começar ou até mesmo manter os treinos físicos. Vamos observar nessas informações. O desejo de melhorar a forma física, sair do sedentarismo ou principalmente cuidar da saúde faz com que muitas pessoas decidam começar ou retomar a prática de atividade física nesta época do ano. Beraldo treina há 7 meses. Ele conta que a decisão de procurar a academia veio por causa de dores constantes que sentia na lombar. E aí eu já não estava suportando as dores, procurei um médico, e ele me orientou a fazer atividade física, uma caminhada, nem que seja de 10 minutos, 15 minutos diária. E fazer uma musculação agora suave, pesos suaves, manter uma constância. Se para alguns o verão é o ponto de partida, para outros a academia já faz parte da rotina. É o caso de Bruna, que treina 5 vezes por semana. A frequência ela vai trazer mais tônus muscular. Você consegue uma memória muscular de longo prazo. Então a constância faz com que você consiga manter não só a questão do shape, do corpo bem torneado, mas a qualidade de vida, a saúde. É neste período que muita gente aproveita o calor e os dias mais longos para sair do sedentarismo e adotar novos hábitos, o que transforma as academias em um dos espaços mais movimentados da estação. Esta personal reforça que um dos maiores erros é buscar resultados rápidos apenas no verão. O corpo da gente não é receita de bolo. Cada pessoa tem as suas patologias, tem as suas dificuldades. Então não adianta você treinar 45 dias que o seu corpo que você quer não vai vir em 45 dias. A sua saúde pode mudar em 45 dias. Mas o seu corpo, que infelizmente a maioria das pessoas procuram para isso, não vai mudar em 45 dias. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje aborda a questão do fiador que fica liberado dos aluguéis se o locador se recusar a receber as chaves. Vamos acompanhar de perto mais essa decisão. Superior Tribunal de Justiça decide que fiador fica liberado de aluguéis se locador se recusar a receber as chaves. Na origem do caso, a inquilina de um imóvel comercial quis devolver as chaves ao encerrar o contrato de aluguel, mas o proprietário condicionou o recebimento à assinatura do laudo de vistoria, que apontava danos no imóvel. Em meio à discordância, as chaves só foram entregues depois, em um processo judicial movido pela locatária. Ainda assim, o locador cobrou dos fiadores os aluguéis vencidos entre a desocupação e a entrega das chaves. A terceira turma do STJ, porém, considerou indevida a recusa do proprietário em receber as chaves. A relatora, ministra Nancy Andrighi, afirmou que o contrato por tempo indeterminado pode ser encerrado pelo inquilino a qualquer momento, bastando avisar antes o locador. A ministra ressaltou que, conforme a jurisprudência do STJ, o ressarcimento de eventuais danos deve ser discutido em ação própria, sendo injustificável impedir a rescisão contratual. Vamos agora então falar de saúde e de uma pesquisa que chama atenção, você que ronca ou acorda cansado sem saber o porquê. Então, tecnologias vestíveis, como relógios, anéis inteligentes, estão sendo aí testados para esses dispositivos a partir de um exame chamado polissonografia. A reportagem, inclusive, da TV Unicamp, mostra como essas ferramentas elas podem auxiliar no cuidado diário e também apresenta o tratamento multidisciplinar oferecido pela universidade
para quem convive com os problemas crônicos, justamente do sono. Vamos acompanhar. Independentemente da sua idade, o sono é uma necessidade vital. Mas e quando descansar se torna difícil? O que fazer quando o sono não vem? Quando o cansaço não passa? Geralmente eu passo o dia inteiro abrindo a boca, bocejando, então eu não sentia que eu descansava, sabe? E mesmo se eu tivesse dormido várias horas, eu sentia que o sono era muito picado e que o cérebro estava sempre trabalhando. As luzes acesas mostram uma realidade que todo mundo já conhece. Está cada vez mais difícil dormir o tempo ideal para restaurar a energia do próprio corpo. Mas pesquisadores da Unicamp garantem que dá para voltar a sonhar. O diagnóstico é feito em 2 etapas, que unem o moderno e o tradicional. Primeiro, o paciente usa um relógio inteligente cedido por uma empresa de tecnologia que busca validar a eficácia do seu produto. Eu comecei a monitorar tanto com o relógio quanto aquele Smart Ring, e aí eu dormi 10 noites com esses equipamentos em casa. Uma hora antes de dormir, eu tinha que já colocar eles e depois dormia e mais 1 hora após acordar. Em seguida, a etapa mais rigorosa, uma noite inteira dormindo no Hospital IOU da Unicamp. Eu vou dormir dessa forma, com todos esses conectores, tanto na minha cabeça, quanto no meu tronco e nas minhas pernas, para a realização do exame de polissonografia, que vai monitorar o meu sono enquanto eu durmo. Sensores acompanham o movimento dos olhos, a frequência cardíaca e a atividade muscular. Até o ronco é analisado, com intensidade e frequência. O fato é que a gente está fazendo algo assim. Por que esse dado que você me apresenta pelo smartwatch é confiável ou não? Porque eu usei o padrão, né, o padrão ouro, que é a polissonografia, para validar a captação e a interpretação desses dados. Com os dados do relógio e análise clínica, os médicos conseguem um tratamento individualizado, a promessa de mais qualidade de vida para o paciente. Tem gente que só vai roncar porque teve ganho de peso, que é significativo, né? Tem outros que o processo natural do envelhecimento faz roncar porque a musculatura realmente teve uma perda de tônus muscular. Então é algo que a gente sabe em linhas gerais, mas o individual é o que faz a diferença. O sono tem uma complexidade tão grande em diagnóstico e tratamento que o tratamento ele tem que ser feito por várias áreas. É sempre mais fácil quando eu falo assim, vou te dar esse remedinho. Ah não, você tem que mudar um hábito, tem que perder peso. Aí é um pouco mais difícil. E é isso que a equipe tenta fazer com a mesma linguagem. E afinal, quando fazer o exame? Se você sente sonolência excessiva durante o dia, ronca com frequência, acorda cansado ou tem dificuldade para dormir ou se manter dormindo, é hora de investigar. Você vai no posto de saúde, na unidade básica de saúde, vai passar por um médico que vai dizer, olha, o ronco tem a chance de parar de respirar, tem outras comorbidades, e isso é frequente, né? Ser hipertenso, diabético, vem dentro do pacote, ou porque ela vem junto com a insônia ou com a apneia do sono. Mas a gente recebe esse público da rede pública mesmo de saúde. Muito bem, vamos falar agora então de carnaval e as crianças, que tem que estar sempre de olho nelas, né? E o Ministério então dos Direitos Humanos está chamando a atenção da sociedade para este tipo de proteção das crianças e também dos adolescentes no período do carnaval. A campanha essa foi lançada este mês, inclusive, traz várias orientações e dicas de segurança para você não perder de vista seu filho e também ficar tranquilo neste carnaval. Vamos observar. Faltam 3 semanas para o carnaval e muita gente já está preparando a fantasia, a serpentina e a purpurina para a folia. Uma festa que é para todos, inclusive para os pequenos. E para que esse seja um momento só de alegria, a campanha Pule, Brinque e Cuide do Ministério dos Direitos Humanos traz orientações e cuidados para crianças e adolescentes. Um dos principais problemas registrados em blocos de carnaval são as crianças que se perdem dos pais. A dica é colocar no filho ou na filha uma pulseira com o contato de um adulto responsável. Uma conversa com orientações antes de sair de casa também é importante. É uma conversa bem direta com a sua criança ou seu adolescente, para, em caso de perder, de desencontrar, marcar um ponto de encontro e orientar essa criança. Procura um adulto confiável.
O que significa um adulto confiável? Por exemplo, uma mãe com uma criança no colo, ela é mais confiável. Uma pessoa da polícia ou uma pessoa da organização do evento também. A campanha também alerta para outros problemas envolvendo crianças e adolescentes no carnaval. A gente está falando de trabalho infantil em uma das suas piores formas, que é o trabalho infantil nas ruas, com riscos de atropelamento, com riscos de a saúde por conta das intempéries, seja o sol escaldante, né, por conta do aumento das temperaturas, e essas chuvas torrenciais que também acontecem. Então, tem essa problemática. E, por fim, a gente ainda tem o tráfico de crianças e adolescentes também, que acontece nessa época. E também, fica muito atento que tem um outro ponto que infelizmente acontece, é a exploração sexual desses meninos e meninas, né? E a outra questão importante é lembrar e divulgar muito o Disque 100. O 100 é o nosso telefone dos direitos humanos. Ele funciona 24 horas por dia, 7 por 24. Ele tem um atendimento presencial, então não é uma máquina, que vai conversar com a pessoa. E daqui esses encaminhamentos são feitos. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de O Palhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? Uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né? Em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, você que está procurando aquelas cestas de Natal, para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também, e outros artigos que ele tem lá para você, que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Palhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 952-65-82-58. Estamos falando de O Palhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. O Palhão Artesanatos. Muito bem, vamos falar agora de artes dramáticas do cinema. O filme O Agente Secreto recebeu 4 indicações ao Oscar. E a produção, que já acumula dezenas de prêmios, inclusive no circuito internacional, teve uma surpresa, e isso ao redor do mundo, né? Também chamou a atenção por uma estrela inusitada, que estava presente no filme, e está uma gata que conquistou reconhecimento em um dos principais festivais de cinema, que acontece lá em Nova York. Vamos conferir na reportagem da TV Pernambuco, emissora da Rede Nacional de Comunicação. O filme pernambucano O Agente Secreto acaba de receber 4 indicações ao Oscar. Nas categorias de melhor filme, melhor ator, melhor filme internacional e melhor direção de elenco. Desde o lançamento em maio do ano passado, a produção vem colecionando premiações e já alcançou a impressionante marca de 56 troféus em 36 festivais ao redor do mundo. Mas o Wagner Moura não é a única estrela premiada da produção. A gata Carminha, que interpreta a personagem de dupla face, também ganhou destaque internacional. Ela recebeu o The Golden Beast, ou o Bicho de Ouro, do festival The New York Festival, provando que talento não tem espécie.
Eu não sabia que existia, inclusive, essa premiação e também não sabia que ela estava concorrendo, mas aí no dia que aconteceu, quando eu acordei, muitas mensagens no WhatsApp e no Instagram, comunicando, me contando que tinha rolado essa premiação, e aí a gente foi meio que pego de surpresa mesmo assim, mas a gente ficou muito feliz. A nossa estrela vive uma vida comum de gato. Carminha foi adotada pela Camila e divide a casa com outros 5 felinos. Na vida real, ela não tem 2 faces. O efeito foi criado com o auxílio de imagens geradas por computador, que deram à personagem 3 olhos, 2 focinhos, 2 bocas e 2 pares de bigodes. Uma característica que dialoga com os demais personagens da trama, que ao viverem sob a ditadura militar, levam uma vida dupla. A escolha de Carminha para o personagem aconteceu por acaso. A tutora Camila, e especialista em comportamento felino, foi contratada para acompanhar as gravações. Ao todo, foram 3 dias de filmagem, para a realização de 2 cenas. Ela teve um momento antes com o Wagner para poder, enfim, ela também ter esse contato com ele, para poder conhecê-lo, até porque na cena ele alisa ela, então para ela não estranhar, foi importante esse contato antes. E aí a gente gravou. Era combinado, né, o cachê dela. E aí era, enfim, as diárias dela na gravação. E aí agora é mimo das empresas mesmo, que viram ela e tal, e ela tá com esse destaque, e aí o pessoal tá aí mandando uns presentes para ela. Um viva a todos aqueles que fazem o cinema brasileiro, sejam eles pessoas ou animais. Cultura, porque é uma coisa muito importante. Inclusive, a história de Fafá de Belém é um dos maiores nomes da música brasileira. Está sendo contada em um musical lá no Rio de Janeiro. Inclusive, o espetáculo é uma homenagem aos 50 anos da carreira da artista. Vamos acompanhar. Brega e a cultura paraense. Agora, as 5 décadas de carreira dela são celebradas no palco do Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro. Clara Passos e Laura Saab, netas de Fafá, vivem a artista ainda menina em uma Belém lírica, marcada por lendas amazônicas. É uma responsabilidade muito grande, até porque eu não conhecia a minha avó nessa fase, então para mim está sendo um desafio também, mas é muito legal descobrir várias coisas sobre a história dela que eu não sabia. No segundo ato, o clima se transforma e dá lugar a uma Fafá já consagrada e politizada. A participação dela no movimento Diretas Já e a relação da cantora com Portugal são mostradas no espetáculo. As músicas dela não são músicas fáceis de cantar, né, de interpretar. Então eu estudei muito, assim, ao todo, né, contando esses meses que eu estudei antes da gente começar a ensaiar, 3 meses, quase 6 meses, assim, mergulhada, assim, nesse universo. A Fafá de Belém da atualidade fica por conta de Lucinha Lins e retrata o período de gravação de um documentário no histórico Teatro da Paz, em Belém. É coisa que eu não sei dizer. Ele fala de uma mulher excepcional e eu acho que ele assusta as pessoas pela surpresa que mostra. Todos nós, por mais que conheçamos Fafá de Belém, não sabemos da missa a metade do que ela enfrentou, do que ela viveu, do que ela realmente é e o que ela se tornou. O espetáculo é lindo, muito bem cuidado e nada que se fala ali eu não falaria. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias Semana está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência. Mas antes de encerrarmos, vamos falar aí sobre o Nordeste e do mestre Vitalino, que é considerado pelos pernambucanos e em todo o país como um dos maiores nomes da arte popular brasileira. Isso 63 anos após a sua morte. E a gente vai conferir nessa reportagem da Pref TV de Caruaru, emissora da Rede Nacional de Comunicação. Ele se tornou um dos maiores nomes da arte popular brasileira.
Desde cedo teve contato com o barro no Alto do Moura, onde começou a transformar o cotidiano nordestino em arte. O mestre Vitalino mantinha uma vida simples e deixou um legado importante aqui para nossa região, a cultura e arte do barro, que até hoje perdura por aqui. O dia 20 de janeiro é marcado pela data de morte do mestre Vitalino. São 63 anos sem a presença física do mestre da arte do barro. Ele modelava pequenas peças inspiradas nas pessoas, nos costumes e na vida do sertão. Suas esculturas passaram a retratar cenas do dia a dia nordestino, vaqueiros, festas populares, bandas de pífanos e rotina. Obras marcadas pela simplicidade e pela forte ligação com a cultura popular. A partir da década de 1940, o trabalho do mestre Vitalino ganhou reconhecimento fora de Pernambuco, ajudando a valorizar a arte do barro e abrindo caminho para outros artesãos do Alto do Moura. Vitalino fez escola, e essa escola é presente aqui em todo o Alto do Moura, né? O grande legado que o mestre Vitalino deixa para Caruaru, para o Nordeste, para o Brasil, é justamente essa arte, a arte do barro. Ele não moldou apenas o barro, ele moldou a cultura nordestina que é vendida para o mundo. Hoje ele deixa um legado que é importante não somente para a família, mas para os artesãos do Alto do Moura em geral. A iniciativa do Mãos que Moldam é uma parceria junto à Secretaria da Mulher. Leva mais de 60 mulheres por mês a encontros que ensinam a modelar o barro e garantir que o conhecimento passe de geração em geração. Para repassar nossos saberes, do qual a gente herdou do Vitalino, das nossas famílias, que a gente sempre passa de geração para geração. Deixar essa geração nova com esse trabalho nas mãos e na mente. Mais do que peças, mestre Vitalino deixou uma herança cultural que segue moldando gerações e fortalecendo a identidade de Caruaru. E com essa última informação, o Tele Brasil Notícias Semana está chegando ao seu final. Agradecendo sempre a sua audiência, a sua atenção, o acompanhamento de nossas informações. E lembrando que você pode rever as nossas informações no nosso site, que é telebrasilnoticias.com.br, ou mesmo também através do @Jornal Tele Brasil Notícias, onde você tem as informações no YouTube também. Você pode acompanhar também outras variedades de informações no nosso jornal, que tem as informações úteis, que é a Hora da Notícia, Rádio e TV. Queremos agradecer toda a nossa produção técnica. O nosso trabalho desta semana vai ficando por aqui e aguardamos estar presente na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.